Olá, alunos do quinto ano, sou a professora Marilene. Vou fazer com vocês agora a atividade de língua portuguesa da semana 27 a 2/10 de 2021 da Escola Municipal Presidente Itamar Franco. Vamos fazer agora uma atividade para fazer o reconhecimento dos verbos. O que nós vamos fazer? Encontrar os verbos nas frases e indicar se ele representa uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Então, vamos analisar eles agora. A primeira frase fala assim: Dona Maria permanece adoentada. Onde que está o verbo na frase A? O verbo é a palavrinha permanece. Aí, o que você vai fazer? Você vai grifar ele e vai colocar se ele é uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Mesma coisa você vai fazer com todas as frases. Ventou forte ontem à noite. Então, o verbo dessa frase é o verbo ventou. A peteca caiu no quintal do vizinho. Então, o verbo aqui nessa frase é a palavrinha caiu. A bola de vôlei está murcha. Está é um verbo, não é? Depois, qual outro que nós temos? Vendemos a casa por um bom preço. Vendemos é um verbo, né? Então, você vai grifando. Trovejou forte a noite toda. Trovejou é outro verbo. Trovejou é o quê? Um fenômeno da natureza, não é? Então, vamos ver como é que ficou? Olha só para vocês verem, ó. Depois de vermelho aqui, ó. Permanece, ele é o quê? Um estado, que fala Dona Maria permanece adoentada. É a maneira em que a Dona Maria se encontra, o estado que ela tá, que ela tá doente. Então, é um estado. Ventou forte ontem à noite. Ventou um fenômeno da natureza. A peteca caiu. É uma ação que foi feita, não é? Que ela caiu no quintal do vizinho. Uma ação que você deixou a peteca cair no quintal do vizinho. A bola de vôlei está murcha. O estado que a bola tá. Não é? Vendemos a casa por um bom preço. Vendemos é uma ação que você fez de vender a casa. Trovejou é um fenômeno da natureza. Isso que é para você fazer. Agora vamos na número 2. Número 2, completa cada frase com um pronome pessoal que concorda com o verbo. Quais que são os pronomes pessoais? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas, não é? Então, você vai usar um desses pronomes para completar a frase. A frase está assim: ontem brinquei com meus amigos. Qual o pronome desse que vai caber aqui nessa frase? Então, eu coloquei aqui do lado para vocês verem. Ó, eu, tu, ele ou ela, pronome, está no singular, né? E nós, vós, eles ou elas estão no plural, tá? Então, esses são os pronomes, pessoal. Então, você vai ver qual que vai se encaixar aqui para você completar essa frase. Tenta fazer, depois vem assistir o vídeo para ver se você acertou, tá bom? Então, vamos ver como ficou? Olha só para você ver. Ontem eu brinquei com meus amigos. Utilizei o pronome pessoal eu. Nós encontramos uma nota de R$10. Preste atenção na frase. Ó. Encontramos. Essa palavra quer dizer que é mais de uma pessoa. Então, a frase está no plural. Então, você vai usar nós. Eles ou elas viajaram para a praia ontem pela manhã. Viajaram também está no plural, mais de uma pessoa. Ele disse, eu mesmo preparei o peixe para o jantar. Vendo que aqui já está no singular a frase? Cantarás na festa da escola. Completei com tu. Tu cantarás na festa da escola. Ela me respondeu, muito obrigada por este favor. Viu como que é fácil? Só você analisar os pronomes, ver qual que se encaixa melhor, sempre lembrando de observar a frase. Se ela está no singular ou se ela está no plural. Se ela está no singular, você pode usar eu, tu e ele, dependendo do sentido da frase. E se estiver no plural, você pode usar nós, vós, eles ou elas, observando o sentido da frase também. Vamos fazer a número 3. Na número 3, está falando para você ler essa anedota e responder o que se pede. Vamos ler? Na escola, o professor pergunta ao Juquinha. Juquinha, responda-me. Se ao conjugar o verbo eu digo, eu vou ao cinema, tu vais ao cinema, ele vai ao cinema,
Que tempo é? É domingo, professora. Então, aqui nós temos uma denota. O que é anedota? São pequenos textos engraçados, tá? Conhecidos também, às vezes, como uma piada. Circula o verbo que apresenta na anedota. Você vai ler ela e circular os verbos. Depois, qual o verbo que o professor conjugou como exemplo e como ficaria a conjugação desse verbo usando nós, vós, eles ou elas, tá? Então, vamos fazer agora. Aqui eu coloquei de vermelho para ficar mais fácil para vocês verem, ó. Na primeira linha tem o verbo pergunta, na segunda responda-me e conjugar. Depois tem digo, vou, vais, vai. Então, esses são os verbos, tá? Que nós temos aqui no nossa anedota. Qual o verbo que a professora conjugou? O verbo ir, tá? Que é eu vou, tu vais, ele vai. Então, é o verbo ir. Como ficaria a conjugação se o professor tivesse continuado? Ó, eu vou, tu vais, ele vai. Faltou o quê? Nós vamos, vós ides, eles vão, tá? Então, se ela tivesse continuado, a conjugação seria esses aqui. Que tipo de tempo o professor se referia? Ao tempo verbal, não é? Não era o tempo cronológico, era o tempo verbal. Juquinha compreendeu a pergunta do professor? Não, pois imaginou que era o tempo cronológico, não o tempo verbal da frase. Qual seria a resposta correta à pergunta do professor? A resposta que o professor tem, que ela perguntou que tempo é esse, era o tempo presente, é o tempo que o verbo se encontrava nas frases. É o tempo presente, ó. Eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, vós ides, eles vão. Então, está no tempo presente. Sentidos dos verbos. Ao mesmo verbo, pode-se apresentar sentidos diferentes. Veja, aqui nós temos aqui 5 frases usando o mesmo verbo, só que cada uma está com um sentido diferente. Prestem atenção. Dona Joaquina anda cansada ultimamente. Viu o verbo andar aqui, ó. Dona Joaquina andou de ônibus ontem. Dona Joaquina andou descalça na praia. Dona Joaquina anda sempre com os netos. Dona Joaquina andou todo o quintal. Então, aqui foi conjugado o verbo andar na frase, mas cada um está dando um sentido diferente. Na primeira, que Dona Joaquina anda cansada, não é que ela está andando, é que ela está se sentindo cansada ultimamente, tá vendo? O sentido do verbo aqui, Dona Joaquina andou de ônibus ontem, que ela, o que aqui quer dizer que ela andou mesmo, saiu e andou de ônibus. Que a Dona Joaquina andou descalça na praia, que ela estava andando com os pés no chão na praia. Dona Joaquina anda sempre com os netos, que a Dona Joaquina ela sai com os netos, está sempre em contato com os netos. Dona Joaquina andou todo o quintal. Então, quer dizer que ela está caminhando pelo quintal. Então, o mesmo verbo, tá? Só com sentidos diferentes em cada frase. Copie a frase e que o sentido do verbo andar é caminhar, mover-se com os próprios pés. Então, como aqui cada verbo está com sentido diferente, nós vamos escrever uma frase aqui em que o verbo andar está querendo dizer que ela andou com os próprios pés, tá? Então, qual frase seria essa? Que ela andou descalça na praia, não é? Em que frase do texto o sentido do verbo andar é percorrer, é caminhar para algum lugar? Na frase E, não é? Ó, Dona Joaquina andou todo o quintal, é percorrer, caminhou por todo o quintal. Então, olha como ficou. A frase que o sentido do verbo andar é caminhar e mover é Dona Joaquina andou descalça na praia. E a frase do verbo andar é ser transportada por um veículo é Dona Joaquina andou de ônibus ontem, tá? Onde o verbo tem sentido que ela foi transportada por um veículo. É Dona Joaquina andou de ônibus ontem. Copie a frase que o sentido do verbo andar é estar e sentir-se.
A frase correta seria que ela anda cansada ultimamente, não é? Em qual frase o verbo andar ajuda a construir a ideia de estar acompanhada? É a frase que fala que ela anda acompanhada com os netos. Que é a frase da letra D, não é? Que fala que ela anda acompanhada com os netos, letra D. E a frase, ó, Dona Joaquina anda cansada ultimamente, é a frase que eu falei para você, se dá o sentido de como ela está se sentindo, tá? Que você vai colocar. Agora vamos fazer a número 5. Os verbos modificam o sentido da frase. Veja, aqui também nós temos vários verbos e as frases nós vamos analisar o sentido que cada um tá na frase agora. Frase A. Como é gostoso cuidar do jardim. Como é gostoso passear no jardim. Como é gostoso estar no jardim. Como é gostoso contemplar o jardim. Então, aqui nós temos 5 frases, mas com verbos diferentes, que mudam totalmente o sentido dela. Que todas as histórias aqui dessas frases se passa no jardim, mas o verbo aqui, como são verbos diferentes, ela tem sentidos diferentes, ó. Porque, ó, como é gostoso cuidar do jardim, o verbo cuidar, tá vendo? Muda o sentido. Como é gostoso passear no jardim, então muda o sentido da frase também. Olha assim, como é gostoso estar no jardim e como é gostoso contemplar o jardim. Tá vendo? Cada frase tá com um verbo diferente, muda totalmente o sentido, né, da frase. Copiar a frase em que o sentido do verbo destacado é permanecer, ficar. Qual dessas frases que o verbo tem um sentido de permanecer, de ficar? É a número C, ó, que fala que é gostoso andar no jardim, tá vendo? Você tá lá no jardim, então é a número C. Copia a frase que o sentido do verbo destacado é mover-se calmamente, sem preocupação. É a letra B, não é? Que está passeando no jardim. Qual verbo acima tem o sentido de tratar, conservar? O verbo cuidar, né? Então, vamos ver como ficou as frases? Olha só para vocês verem, ó. Letra A, que o verbo tem sentido de ficar e permanecer, como é gostoso estar no jardim. A copiar o sentido do verbo destacado, que é mover-se calmamente sem preocupação. Como é gostoso passear no jardim, está passeando tranquilamente. E letra C, que o verbo tem sentido de tratar, conservar, é o verbo cuidar da primeira frase, que diz como é gostoso cuidar do jardim. Então, termina aqui a atividade de língua portuguesa. Fiquem com Deus e até a próxima aula.